Este trabalho pretende clarificar a importância da crítica nos dias de hoje. Será que morreu ou pode ser requalificada? É sabido que a crítica encontra-se num estado de decadência, sendo importante identificar em quais as bases ela pode assentar para a sua continuidade. Iremos colocar várias questões que achamos serem essenciais para o desenvolvimento desta temática e eventualmente chegar a uma solução que poderia tentar trazer de volta o exercício da crítica para os tempos atuais. Para começar, o crítico é visto como alguém que exerce a sua crítica de forma negativa e que faz um juízo depreciador. A própria atividade é vista como uma forma de denegrir o trabalho realizado pelos outros. Esta opinião foi disseminada com o decorrer dos tempos quando tudo se tornou legível de ser amado. Contrariamente a esta ideia negativa do crítico, o papel desse centra-se em criar consensos no meio onde ela nasce, na crise. A função do crítico é chegar à verdadeira essência das obras de arte e a partir do seu conhecimento chegar ao verdadeiro sentido e experiências que as obras pretenderam transmitir ou até mesmo criar significados que não existiam anteriormente pelo autor. Infelizmente, o papel do crítico nos dias de hoje vê esta relação entre crítica e objeto de arte desvanecer. Hoje tudo gira em volta do tempo, obter o maior número de resultados no menor tempo possível, como a célebre frase do capitalismo moderno: tempo é dinheiro. Pede-se aos críticos muito ir rápido, impedindo-nos uma correta reflexão sobre o objeto em questão. Um dos sintomas desta perda é, por exemplo, a substituição da crítica por sistemas de promoção e divulgação, ou seja, a substituição da crítica pela publicidade e do crítico pelo publicista. Para realizar o exercício de crítica, o crítico deve ter algumas características de forma a não cair em falsas pretensões e criticismo. Segundo o livro que serviu de base para este depoimento, na secção da Ana Godinho, ela demonstra as qualidades que o crítico deve possuir para a sua prática segundo o ponto de vista da pessoa. A primeira característica é a intuição, que se baseia na descoberta do ser que está por detrás da obra. A segunda característica é a despersonalização. Sendo capaz disso, o crítico consegue interferir de forma imparcial e sem preconceitos. O que acontece hoje em dia é que os críticos aparecem cada vez mais mal informados, sem preparação e incapazes de possuírem as características já apresentadas e ainda a falta de formar um pensamento criativo, repetindo apenas os mesmos conceitos já antes debatidos. Com a evolução dos tempos, a crítica viu-se confrontada com um desafio, a mudança de paradigma que mudou o rumo dos acontecimentos e, a nosso ver, iniciou o percurso descendente da crítica, a cultura das massas. Verifica-se uma crise tripla para a insuficiência da crítica. Um traço dos lugares da crítica estão a dissolver-se, com a abundância de meios para ser críticos, a crítica está sendo cada vez menos. Verifica-se o desaparecimento de revistas de especialidade, e os que ainda persistem são mais um catálogo de venda do que propriamente um espaço para a crítica. 2. A perca do valor dado à palavra crítica e a ineficácia da mesma. Existe imensa produção, mas não alimenta um debate. Contudo, o problema não se centraliza apenas nos meios de difusão, mas nos próprios arquitetos e artistas. Como Nuno Crespo na sua sessão referiu, eles são os primeiros a contestar a falta de debate, mas depois não se interessam em reverter o problema e ainda dificultam mais ao não ligar nenhum ao que se escreve. 3. A última característica que se associa à crise tripla é o facto de que há certas obras que se encontram imunes a qualquer tipo de debate que possa existir. Como os tempos mudam, anteriormente e como vimos na aula no filme Fontaine Yad, o crítico possui um poder importantíssimo da qualificação de uma obra. Bom ou mau crítico, ele tinha força de determinar com a carreira de qualquer um dentro da sua área. Vendo todos estes obstáculos que se opõem à crítica, é a altura de nos questionarmos o que é que ainda lhe é permitida? Segundo a linha de raciocínio da questão anterior, em que mostrava o poder regulador da crítica anteriormente, o que é que esta ainda pode fazer? No comentário de Jorge Figueira, nota-se que os críticos podem debater, comentar e explicar o objeto de arte. No entanto, já não têm influência de regulamentar / separar as boas obras de arte das más. Se não se fizer nada em relação ao rumo que a crítica tende a ir, ela desaparecerá juntamente com o que antes nos elevava à discussão e à evolução do pensamento crítico. No nosso entender, a crítica devia passar por certas transformações e de alguma forma se atualizar. Se tudo sofre mudanças, por que é que a crítica deveria se manter intacta? Os problemas são outros e as formas de os tentar solucionar também. A crítica sempre se debateu entre o erudito e o comercial, e no pós-modernismo com a tentativa de chegar ao senso comum, a linguagem que era utilizada pelos críticos deixou de ter importância. Chegando à verdadeira questão, a crítica acaba por não satisfazer ninguém. Porquê? Os leitores não conseguem perceber o vocabulário?
Os críticos sentem-se superficiais pela forma como o texto é escrito. Posto isto, quais são as alternativas para a requalificação da crítica? Na nossa opinião e de acordo com Jorge Figueira, não podendo ser o que era, a crítica pode ser o que está entre a teoria e a promoção. Ser uma simplificação sem ser propaganda, usar o excesso de pensamento de teoria sem os excessos de linguagem teórica.